Podemos começar? Podemos começar? Ah, a mim chegou. Vamos dar os dois círculo. Pra gente ficar passando pra... Vou deixar os dois aqui. Aí, perfeito. Opa. Gente, boa noite. Só uma dúvida operacional antes de iniciarmos. Caso alguém não tenha se inscrito no evento ainda, a gente vai disponibilizar aqui na porta alguns QR Codes para que vocês façam a inscrição e possam depois retirar os certificados. Tudo bem? Então, quem não se inscreveu, corre ali ou quando for no banheiro, dá uma passada, checa o QR Code, se inscreve no evento e depois pode voltar. Daqui a pouquinho a gente já começa. Boa noite. Muito bem, agradeço a presença de todas e todos. Este é o 13º seminário do Laboratório de Economia e Gestão. Este laboratório criamos logo que foi implementada a FCA, em 2009. Tive a ideia de pensar num laboratório mista, meu nome é Carlos Setulain, que trabalhasse, sobretudo, informações para entender e analisar a economia regional e local. Eis que, ao longo desses 14 anos, nós fizemos seminários todos os anos, né, o primeiro ano em 2009 e o primeiro seminário já em 2010, e aí sempre reunimos estudantes de graduação e pós. Na época que começamos, era somente alunos de graduação, e os alunos, então, que participavam da disciplina também se aproximaram e fizemos uma seleção, porque nós temos muitos alunos, mas então fizemos uma seleção para que se aproximassem a trabalhar no LEG e começassem a conviver com um laboratório de pesquisa, aprendendo os métodos, o escopo, os objetos de pesquisa e conhecendo também como se administra um laboratório de pesquisa, que tem bastante trabalho operacional, de gestão e administrativo. Então, esses estudantes que passaram no LEG em 14 anos de trabalho são um monte, e me enchem de orgulho e felicidade, porque eles trabalharam comigo e, na medida em que fomos partilhando das práticas da pesquisa e das práticas da gestão, o laboratório se chama de Economia e Gestão, eles foram aprendendo. Aos poucos eu fui me independizando e eles foram tomando conta a tal ponto que eles mandam em mim. É verdade, mandam. Mas mandam muito bem, sabem fazer, aprendem a organizar, a definir, a enfrentar desafios difíceis, que é falar com convidados. Sempre tivemos convidados de muitíssima honra, então eles têm que receber, e nós fazemos desde o café até o seminário, tudo. E todo mundo passa por todas as tarefas. Então, essa é a nossa realidade. Acaba sendo um grupo que é muito alegre, vivaz e feliz, e que faz iniciação científica, pesquisas também financiadas pela Bolsa do Sistema de Apoio ao Estudante, o SAI, pesquisas, então, de iniciação científica do PIBIC, e pesquisas da pós-graduação. Eu sou professor do mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aqui na FCA, e então os estudantes que vou orientando no mestrado também participam e me ajudam com o LEG. Ao todo, se faz uma espécie de trabalho artesanal. Eu que sou mais velho, e com outros professores, e aí vem os estudantes de pós, os estudantes de graduação, e todo o tempo a gente então se encontra na semana,
o ano inteiro e vai discutindo os problemas e vai pensando com sempre uns 6 meses de antecedência o seminário do próximo ano, né? Neste caso, 13º, então o número 13, nós festejamos com enorme alegria, porque para nós é uma satisfação, é um trabalho enorme, né? Como ensino para os meus alunos de economia, que o trabalho humano é justamente esse desgaste físico e mental, mas também envolve as relações, né, que são construídas, e as relações na universidade têm códigos, têm hierarquias, têm diplomacia, têm respeito. Então, isso tudo é aprendido no gesto e no trabalho de todos os dias, né? Então, esse trabalho não fica só para quem trabalha no LEG, mas ele se faz extensivo a todos os estudantes, porque esses seminários sempre são abertos a toda a comunidade. Maioritariamente, tenho a sorte de ter uma boa quantidade de alunos. Esse semestre eu leciono uma disciplina que se chama Mercado e Concorrência, e eles, então, estão aqui prestigiando hoje e amanhã o seminário. O seminário, além dessas 2 palestras, de hoje e amanhã à noite, tem minicursos. Hoje à tarde tivemos um, e amanhã terá outro, e tem também apresentação de trabalho, sessões de apresentação de trabalho. Esta sessão é online, as outras são presenciais. Para abrir, então, o 13º seminário do LEG, vou convidar a professora Sandra Gema, que é nossa coordenadora de graduação. Então, vamos receber com um aplauso. Obrigado, Sandra. E convido ao Miral, que é representante aqui da Prefeitura de Limeira. Muito bem, então agradeço a presença, convido que partilhemos da mesa de abertura. Então vou passar rapidamente a palavra à professora Sandra, que representa aqui a FCA e a direção da FCA, e é a minha colega, e também ela tem um laboratório que trabalhamos bastante em parceria também. Então agradeço a Sandra e passo a palavra. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos, todas, todes. Sejam bem-vindos à nossa faculdade. Então, estou aqui também representando a direção da FCA, professor Márcio e professora Milena. E é uma satisfação muito grande, Carlos, acompanhar já a adolescência do LEG, né? Eu vi o nascimento e agora é um adolescente, já tem aí um legado, né? E sempre com a participação dos estudantes. E na sua fala, eu fiquei muito feliz, porque como eu estudo trabalho, é muito interessante ver alguém falar de trabalho da forma como você fala, no seu laboratório, que envolve toda uma investigação científica e que traz para os estudantes um espaço de convivência e de aprendizado muito diferenciado. Então, acho que o seu laboratório e esse evento aqui reflete um trabalho árduo, como você colocou, mas que quando é reconhecido e quando pode ser compartilhado, ganha sentido. Então, o que a gente vê hoje em dia, as pessoas adoecendo no mundo do trabalho, é uma perda de sentido daquilo que fazem, um sentido de propósito e uma realização. Então, vocês realizam, já estamos no 13º seminário, isso é muito interessante. E nós compartilhamos essa jornada juntos, né? Começamos aqui os 12 primeiros professores da FCA, hoje ela tem 104 docentes, quase 3.000 estudantes, então é uma unidade grande, e a gente participou dessa construção. Então, fico muito honrada, muito feliz de dar as boas-vindas a vocês hoje, a participar aqui desse evento, porque ele muito nos honra. E ter os estudantes, ter os convidados, as pessoas de fora, que também o LEG congrega muitas pessoas de fora do nosso município, isso muito nos honra. Então, sejam bem-vindas, muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer e uma honra estar aqui, viu, Carlos? Muito obrigada. Muito obrigado, Sandra, pelas suas palavras, agradeço. E agora passo a palavra ao Almiral, que é secretário de Planejamento, de Desenvolvimento. Aqui a gente associa desenvolvimento e planejamento bastante, né? Aqui é mais fácil. Boa noite a todos. Mais uma vez eu sinto um orgulho enorme de estar aqui e, sobretudo, de estar aqui representando a Prefeitura de Limeira, né? A presença da FCA aqui na nossa cidade trouxe uma mudança de paradigma dentro da cidade de Limeira. Ao longo desses, acho que 11 ou 12 anos, né, que a FCA está presente aqui na cidade, a gente pode perceber. 14 já? Estamos vivendo o 14º, já completamos 13.
A pandemia fez a gente perder as contas, aí peço desculpa. Mas esse período foi um período realmente marcante na trajetória recente da cidade, e a gente não pode desconectar a presença da Unicamp dessa mudança toda que está acontecendo na cidade, né? E a cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui e de interagir, não só com os professores, mas também com os alunos, isso é muito um momento de muita felicidade para mim. Estou encontrando minha amiga Rosana, que foi minha colega de Unicamp lá em Campinas, há um tempinho atrás, né, Rosana? Não vamos entregar também, né? Mas é muito bacana realmente o que a Unicamp consegue desenvolver de atividade, de produção dentro da nossa comunidade, né? Eu vejo muito mais do que só a questão acadêmica, mas eu vejo como tudo que acaba mudando o perfil da nossa comunidade. Então, um evento como esse é mais um grande momento que a gente está passando na cidade. Eu acho que é muito bacana a gente falar de um evento que vai se tornando perpétuo, né? Ele vai se renovando a cada ano, né? O professor Carlos está aí, mas, como ele já disse, já tomaram o cetro dele, os alunos é que estão levando isso, e é muito bacana que a gente faça isso. Eu também sou secretário de inovação, e uma das áreas que eu atuo é inovação, e eu sempre coloco para o prefeito que a inovação não pode estar centralizada no poder público. A inovação tem que funcionar num princípio que a gente já ouviu falar bastante, que é a tríplice hélice, né? Que é congregar o poder público, mas também a academia, mas também a sociedade civil. E quando a gente consegue essa articulação, aí sim a gente consegue falar seriamente em inovação, consegue falar positivamente em inovação, né? Então, eu acho que dentro desse contexto é muito bacana acontecer o que está acontecendo com o senhor, porque, de certa forma, dentro da inovação, isso também já acontece comigo. Eu não palpito muito mais lá, não. O pessoal da inovação está tocando a condução sozinha. E eu acho que quando a gente tem um filho que toma essa rédea, aí sim a gente está realizado em relação à condução do trabalho, né? Então, parabéns. Eu sinto que o senhor é um vencedor nesse aspecto. Sinto de verdade. Eu acho que é isso que traz o êxito para iniciativas como essa. A gente está abrindo oficialmente o evento já começou, vai até amanhã, e eu espero que seja muito produtivo para todos, que todo mundo leve muito conhecimento daqui, entre outras coisas, com o lançamento desse Atlas, com o qual eu estou enormemente curioso para conhecer. Muito obrigado, um bom evento a todos. Muito bem, então, agradecendo aqui ao Miral e à Sandra, vamos desmanchar essa mesa de abertura e vou convidar os componentes da próxima mesa. Eu fico. Bom, essa mesa foi pensada para lançamento de um livro, que é um atlas temático, e, de certa forma, ele realiza um objetivo de longuíssimo prazo do LEG, porque quando nós chegamos aqui, uma coisa que sentimos, especialmente os economistas, era a necessidade de termos dados para analisar a cidade e para analisar a região em que a cidade, o município de Limeira está inserido, a micro-região de Limeira. E nem sempre temos dados disponíveis. Então, a gente primeiro construiu digamos, uma aproximação com as instituições, com a prefeitura e com várias instituições de Limeira, as 8 prefeituras da micro-região de Limeira, e fomos construindo bases de dados para a partir disso, construir essa análise, porque ninguém pode falar nada sem ter boa informação, né? Isso é uma coisa que a gente ensina, não só no LEG, ensina na faculdade, né? E eis que a gente fez vários relatórios, vários trabalhos, foi publicando, o LEG oportunizou a elaboração de vários TCCs também sobre a região, etc. E me lembro alguns TCCs que, por interesse de outro profissional, eu sou argentino, vocês devem ter descoberto logo que eu falei boa noite, mas me lembro de alguns TCCs que fizemos aqui e eu mandava para uns colegas, porque eram assuntos pontuais, né?
agricultura, me lembro de frigoríficos, vários setores e segmentos da indústria, etc. E isso oportuniza muito intercâmbio de informações, mas, enfim, se precisam de bons dados. E uma finalidade que o ULEG sempre teve era criar uma boa base de dados. Eis que, com 14 anos que festejamos hoje, temos este livro aqui que se chama Atlas Temático, vou deixar aqui para todo mundo ver, e está aqui a capa exposta na tela. E este é um trabalho feito em parceria com a professora Rosana Baeninger, que já logo mais convido a formar a mesa, e meu orientando Renato Baeninger também. E para mim é uma realização, porque agora temos um atlas com dados muito bem acurados e muito bem estudados, de forma que são dados que servem para a gente fazer análise, fazer diagnóstico e propor ou criticar e analisar as políticas públicas. E essa é a nossa finalidade, né, aqui no nosso papel aqui na academia, na FCA. Muito bem. Então, para falarmos do livro e do Atlas, convido a professora, minha querida colega, Rosana Baeninger, que é demógrafa. Rosana trabalha, é professora da Unicamp, agora vou deitar o livro, senão... e ela é demógrafa, ela é pesquisadora do NEPO e professora do IFCH, e temos uma longa jornada de trabalhos conjuntos. Eu digo isso com muitíssima honra, obviamente, porque eu que sinto honra dos trabalhos da Rosana. E a Rosana me ajudou a orientar, me ajudou a fazer vários trabalhos, então nada melhor do que contar com você, Rosana, nesse momento. Então, muito obrigado. E agora convido o meu orientando, Renato Baeninger. Bem, Renato, seja bem-vindo. Então, estou rodeado pela família Baeninger. Então, coisa que me orgulha muito, porque Renato também é meu orientando, mas também já foi meu aluno na graduação e desde pequeno mostrou competência e interesse nos estudos da região. Então, para mim é uma alegria orientá-lo no mestrado interdisciplinar e eles que ajudaram a fazer este atlas, que agora vamos conversar um pouquinho dele, tá bom? Então, agradecendo a presença de ambos, passo a palavra a Rosana. Rosana, fica à vontade. Boa noite. É uma plateia linda, né, para um dia de chuva, cheio de jovens, depois de uma pandemia, né? Então, assim, é mostrar que a vivacidade da universidade, né, traz o público, traz o diálogo com a sociedade e, mais que isso, traz os alunos para perto da gente. Então, queria agradecer também as generosas palavras do professor Carlos, porque fomos contemporâneos no doutorado, né? Somos vizinhos lá no campus de Campinas, o NEP e o NEPO, né? Foram criados juntos há 40 anos. Né? Então, é uma trajetória, na verdade, de construção da universidade. E a FCA ela mostra justamente o potencial que a Unicamp tem de sair do seu campus principal e trazer 3.000 alunos, né, para outro campus, a organização, a produção de excelência, o recado da ciência para a sociedade. É nesse sentido, então, que nós montamos esse atlas temático da região metropolitana de Piracicaba, porque, dentre as pesquisas da Unicamp, nós temos uma parceria grande com o Ministério Público do Trabalho. E, a partir dessa parceria com o Ministério Público do Trabalho, nós temos umas possibilidades, na verdade, de um diálogo mais estreito nas ações que eles precisam atuar, né? E que demandam informações, dados e conhecimento atualizado a cada momento. Então, a função do Atlas, além da nossa capacidade científica, acadêmica e do rigor da informação, é congregar e é levar à sociedade subsídios para que nós possamos melhorar as condições de vida da população.
Nesse caso, então, com os procuradores e com o professor Carlos, né, a dissertação de mestrado do Renato, e aqui com a FCA, nós fizemos esse recorte da região metropolitana de Piracicaba, que traz várias questões, não só no âmbito local, mas também estadual e nacional, né, questões vinculadas desde a questão ambiental até a questão do trabalho, do mundo do trabalho infantil, né. São temas muito latentes aqui também. A proposta da publicação é que ela seja distribuída virtualmente, né, para download gratuito, justamente porque é essa a nossa missão. Eu acho que esse Atlas ele traz e ele configura a missão da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. A presença do secretário Almiral nos traz a possibilidade do diálogo com o poder público, o que a FCA tem pesquisas de altíssima qualidade, né, para manter esse diálogo, não só com a Prefeitura de Limeira, mas agora com a nova região metropolitana, sendo Limeira um dos polos regionais dessa região. Então, eu agradeço demais, professor Carlos, a parceria, agradeço a comissão organizadora do LEG, desse evento, né, seus alunos brilhantes que conseguiram, né, trazer não só os participantes do minicurso, mas também essa plateia, esses convidados e o interesse desses alunos para que a gente possa entender que a produção científica, a gestão da informação, ela chega nos lugares que a gente precisa, no diálogo com a academia. Então, agradeço muito, é uma honra estar aqui na FCA, já estive em outras oportunidades, né? E é sempre muito gratificante ver essa sala cheia. Tá? Muito obrigada, fico à disposição. Muito obrigado, Rosana. Só umas informações para os meus alunos, então peço licença e a compreensão do público. Meus alunos têm que entregar um trabalhinho até hoje, meia-noite, sobre esse tema, e já está no Moodle, os alunos de hoje, os de amanhã ou da palestra de amanhã, ok? Só queria avisar isso. E também queria avisar que este evento está sendo transmitido pelo YouTube da FCA. A lição de casa é decorar o Atlas, tá? Até a meia-noite. A lição, na verdade, é abrir o Atlas, que vocês têm acesso, e ver e fazer um comentário dessa primeira impressão, né, e dessa mesa. É um pequeno exercício, então é uma boa oportunidade para vocês abrirem o livro e ver o que tem dentro, que agora o Renato vai nos contar um pouco como que é, tá bom? Então, Renato, passo a palavra. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos pela presença, aos alunos, aos convidados, aos secretários, aos amigos e professores. Gostaria de agradecer os elogios que o professor Carlos me fez. E eu gostaria também de dizer como eu estou feliz de estar aqui, de ter esse espaço de fala, porque eu já participei de muitos eventos do LEG, mas desse lado, não desse aqui. Então, é muito gratificante ter esse espaço de fala. Teve que entregar trabalhinho. Com certeza, muitos trabalhinhos, exatamente. Eu sei do que o professor está falando. Enfim, vamos falar do meu assunto, que é o assunto sobre a região metropolitana de Piracicaba. Piracicaba, primeiramente, antes de se tornar uma metrópole, era um aglomerado urbano. E como aglomerado urbano, ela não tinha tanta notoriedade na hora de receber um esforço para que houvesse esse desenvolvimento socioeconômico da região. Então, o ano passado, em agosto do ano passado, foi oficializado a transformação de aglomerado para a região metropolitana de 24 municípios, né, dentro da região metropolitana, são 24 municípios, e isso é muito importante, porque faz parte de uma tentativa do governo estadual de reorganização do espaço. Depois da Constituição de 1988,
o poder dado para se criar uma metrópole antes era federal e agora é estadual. Então, a criação da região metropolitana de Piracicaba faz parte de um plano do Estado de São Paulo de reorganizar o interior. Piracicaba fica fora da macrometrópole paulista. A nossa metrópole não tem como característica a conurbação. Então, a gente tem muito área de agricultura, espaço verde, mas temos uma curiosidade, que 97% da população da nossa área aqui, da região metropolitana de Piracicaba, é urbana. Então, se vocês fizerem o download pelo QR Code lá que está ali na frente, vocês vão ver muitas coisas que são ferramentas muito importantes para a gestão pública, para a gestão de uma recém-criada região metropolitana. Então, esse é o nosso objetivo quando fomos fazer o Atlas, né, quando começamos a levantar as informações, que ele funcionar como uma ferramenta para a gestão pública. Então, eu acho que é isso. Muito bem. Muito bem, Renato. Você não vai se salvar de umas perguntinhas que eu vou te fazer. O lugar de Limeira, na região metropolitana de Piracicaba, é uma pergunta. E depois eu queria que você comentasse dados de educação, pelo menos a básica, que se tem alguma observação, porque nós vivemos 2 anos de pandemia e de isolamento, de pandemia foi até mais, mas isso provavelmente tem afetado ou não a escola, a presença na escola das crianças. Então, se os dados já podem mostrar alguma coisa. E depois tem uma terceira pergunta, mas primeiro eu falo isso, de Limeira e depois da educação. Bom, a região metropolitana de Piracicaba, ela tem 3 sub-regiões, que é Piracicaba, Limeira e Rio Claro, que são os 3 municípios de maior PIB. Então, por isso é que Limeira tem uma posição notória nessa região, porque ela é uma sub-região da região metropolitana de Piracicaba. Então, todas as reuniões que ocorrem do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Limeira tem uma voz ativa por ser uma sub-região. Então, acho que esse é o espaço que Limeira tem de importância, né, muita importância, no desenvolvimento socioeconômico da região. E sobre a educação infantil, temos tabelas e gráficos que mostram que o acesso à educação de crianças e matrículas em escolas públicas e privadas, depois da pandemia, ela caiu significativamente. Então, são coisas que, assim, são muito importantes para que elas sirvam de ferramentas, mais uma vez, para o desenvolvimento socioeconômico da cidade junto à região. Obrigado, Renato. Então, de um lado, Limeira, pensando na primeira resposta que se deu, Limeira já era importante na micro-região de Limeira, no entorno de 8 municípios, porque ela é o principal município. Então, Limeira tem essa função de ser centro, né, socioeconômico, de emprego, cultural, mas agora Limeira também é uma peça importante da região metropolitana de Piracicaba. Me lembro quando o Renato pensava em fazer o projeto para a seleção de mestrado,
E já venho com a surpresa. Você viu que tem a região metropolitana de Piracicaba? Não, não vi. E aí ele já tinha todas as informações, inclusive ele, nessas reuniões, ele acompanha como parte do trabalho dele, da pesquisa. Então, eu entendo que Limeira só tem a ganhar, digamos, nessa importância, inclusive institucional, que dá. Sim, Limeira ganha notoriedade, mas também ganha novos desafios, né? Porque uma vez que a gente vê um desenvolvimento socioeconômico grande, podemos perceber um crescimento da desigualdade social nessa região. E o crescimento das áreas urbanas além do que se faz necessário. Então, Limeira é importante, mas não só tem a ganhar, mas tem que tomar cuidado também, porque são desafios, são novos desafios que ganham notoriedade. Quando uma cidade desse tipo ganha essa notoriedade, ela não ganha só em aspectos positivos, mas também ela fica mais visada caso a desigualdade e o desenvolvimento social não sejam favoráveis, né? Então, eu acho que tem que ser, a gente faz essa análise pensando nas duas coisas, não só o econômico, mas o social também. Então, ela ganha notoriedade nas duas áreas, tanto positivamente como negativamente, com a desigualdade. Isso me faz pensar uma coisa que a gente sempre fala para os alunos quando discute crescimento e desenvolvimento de um país, de uma região, de uma cidade. Uma coisa é crescer, aumenta o PIB, por exemplo, aumenta a riqueza. Mas aonde que vai parar essa riqueza? Que tipo de riqueza? Que relações que ela produz? Isso tem a ver não só com o crescimento econômico, isso tem a ver com o desenvolvimento. Então, quando se pensa em dados, informações do tipo, destaco a importância de um atlas que nos permite levantar dados para discutir estas questões de desenvolvimento. O país e a sociedade, a cidade, as regiões estar melhor não é apenas estar mais rico. Se todo mundo tivesse igualmente mais rico, aí vale a pena mesmo. Mas não é o que acontece. Então, o crescimento da riqueza não pode ser apenas selvagem, digamos assim. Ele tem que ter, de alguma forma, uma distribuição que produza um desenvolvimento inclusivo. Então, que todas as pessoas possam participar. De que forma? Trabalhando, estudando, se inserindo. As famílias terem fontes de trabalho e de renda e possibilidade de estudar, de ter cultura, de acesso à universidade. Isto que é desenvolvimento. Mas quando a gente estuda, então, esses problemas, não basta apenas avaliar, por exemplo, se aumentou a taxa de juros ou o PIB. Nós temos que ver quantos hospitais tem, quantos leitos de hospitais disponíveis, quantos tubos de oxigênio, quantas vacinas, quem faz, quantas escolas. Né? Então, este tipo de objetos que não são puramente econômicos são os que se incorporam na análise quando discutimos desenvolvimento. Né? A professora Rosana sabe muito bem disso. Né? E outra pergunta que eu queria fazer ao Renato é o seguinte: como é, Renato, que você ajudaria os alunos nossos, porque o Renato pede da disciplina, que eles vão ter que fazer um trabalho sobre o segmento de borracha e plástico em Limeira e região. O Atlas ajudaria, Renato? Olha, professor, você como? já deu a resposta, né? Você fez a pergunta já dando a resposta. Porque no Atlas a gente faz uma análise da produção econômica de vários segmentos, inclusive o da borracha. Então, dentro do Atlas, vocês vão ver em quais cidades existem produção de borracha, quantas empresas existem que produzem a borracha e qual que é o capital envolvido na produção da borracha. Então, assim, como pede e como o professor me orientou aqui, acho que seria muito vantajoso para todos os alunos de mercado, concorrência e políticas públicas baixarem o Atlas. É de graça, né, gente?
Muito obrigado, Renato. Outra coisa que eu queria aproveitar de dizer é que justamente o Atlas é aquelas coisas tipo dicionário, bancos de dados. Então a gente abre e não tem muito texto, né? Não tem uma hipótese, não tem explicações. Tem os dados. Só que os dados são armados e controlados, então são dados que já não são apenas informações, são informações já processadas, conferidas. Daí a qualidade de não serem, por exemplo, informações falsas, fake news, que elas desviam em qualquer situação que tiver. Seria como um sinal da rua mal colocado, então produz acidentes. E é justamente o que a gente tem que evitar. A gente tem que estimular a reflexão usando bons dados. Então, a metodologia, a reflexão, a gente vai ensinando nas práticas da pesquisa, mas em sala de aula. Agora, onde que estão os bons dados? Bom, então já vou dizer logo que esse Atlas é uma boa fonte. Mas talvez a Rosana queira comentar alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade. Obrigada. Só para deixar todo mundo mais curioso e com vontade de ver o Atlas. Então, o Atlas ele também conta com a equipe do Núcleo de Estudos de População da Unicamp. A Joyce Domeniconi também é a autora, junto conosco, né? E queria dizer que o Atlas ele tem 3 partes. A primeira parte é o futuro da população. Então, vocês podem olhar até 2050 o que vai acontecer com cada município, por estrutura etária da população, como que vamos caminhar para o envelhecimento populacional, né? Então, já está avisado aqui que até 2050 o que vai acontecer com a população, né? Então, acho que esse é um primeiro recado, como nós somos da área da demografia. Até hoje, no minicurso, eu puxei um pouco bastante para a demografia, o minicurso, mas é importante, né? Nós somos sujeitos dessa história, nós estamos envelhecendo juntos, os jovens estão, né, diminuindo as ondas jovens. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, e aí da responsabilidade do LEG, é a parte da dinâmica econômica regional, junto com, né, com todas as informações necessárias para construir esse cenário dessa nova região metropolitana, que é um desafio. E a última parte é uma parte que eu considero bastante importante, que às vezes ela é invisível, porque envolve muito o ambiente doméstico e familiar, que é o trabalho infantil. Então, a terceira parte do Atlas ele traz essa questão do trabalho infantil para todos os municípios da região, a abordagem dessas questões, os desafios que se impõem, né, com as diferentes fontes de informação. Queria dizer também que as fontes de informação elas estão descritas, né, metodologicamente no Atlas, e nós conseguimos resgatar até as informações mais recentes de maio de 2022. Então, embora às vezes um volume seja mais estático, a gente conseguiu trazer as informações mais recentes, né? Então, em relação ao CAGED, às informações que é bastante trabalhada aqui no LEG particularmente, né? E, além disso, para a nossa área, minha e da Joyce Domeniconi, nós temos a parte de migração internacional, que esse também é um desafio aqui para a região, né? Vocês devem ter convivido menos aqui no campus, mas mais quem passa pelas cidades, a presença de novos imigrantes, né, que não são os imigrantes que fundaram essa cidade do século XIX para o XX. Então, são imigrantes que não têm raízes europeias, né, não são brancos, e, portanto, certamente, esse é um tema que, a partir do momento que se torna a região metropolitana, ele se torna também muito visibilizada a questão das migrações internacionais dos países do sul global. Queria agradecer, realmente é uma oportunidade que nós temos de estar na FCA, que faz Limeira, né? E particularmente o Atlas, então, a região metropolitana de Piracicaba, felicito o Renato pelo tema, porque ele vai englobar os 2 outros campos da Unicamp. Engloba o campus de Limeira e o campus de Piracicaba, né? Então, são duas cidades que fazem parte da sub-região e que compõem os campos da universidade. Então, o professor também é um subsídio importante, né, para entregar na Unicamp, lá na FOP, em Piracicaba. Muito obrigado, Rosana. E aí eu destacaria justamente isso, que a Unicamp foi crescendo, é uma universidade jovem, as da Europa, qualquer universidade tem mais de 1000 anos, e em América Latina, na América em geral, são bem mais jovens. E a Unicamp, que tem 56 anos, o NEPO e o NEP fizeram 40, que são os núcleos mais antigos da Unicamp também.
Então, veja que interessante, porque a gente que está nesse campus, em Limeira, se refere todo o tempo à Unicamp de Barão Geraldo como a sede central, a nave-mãe, mas não somos Unicamp, e o fato da gente produzir um atlas num campus que não está na nave-mãe, mas que oferece dados para a nave-mãe e para todas as outras unidades da Unicamp, é muito importante, porque destaca o papel da FCA, da pesquisa, dos colegas, dos estudantes. Então, isto é bom aproveitar para dizer aqui, nessa oportunidade, né? E também queria dizer que o Atlas, então, é um material de permanente consulta. Então, por isso que eu quero que vocês façam um comentário, porque aí vocês têm que ver o sumário, ver os itens, as partes que compõem, e abrir, passear um pouco e ver onde que estão os dados. Eu tenho um outro orientando que está próximo de defender, que é o Noam Salati, que está aqui, e ele fez um trabalho sobre Limeira também, e fez um levantamento dos equipamentos públicos que estão disponíveis aqui em Limeira. Então, portanto, implica as políticas sociais, e a saúde, e a educação. E aí ele confere essa dinâmica e a disponibilidade ou não desses equipamentos, e que se conjugam bastante com a dinâmica da cidade, porque a cidade vai crescendo, vai criando uma periferia, vai empurrando as pessoas para a periferia, e as pessoas têm diferentes chances econômicas. Então, tem uns que vão para os condomínios amuralhados e outros que vão para bairros que não têm tantos equipamentos assim, ou que os equipamentos demoram em chegar. E, por exemplo, esse tipo de informação que é produzida numa tese é muito útil. É uma pesquisa aplicada, que a gente chama, e tem uma consequência direta para a formulação de políticas públicas, planejamento, pensar em inovação. Então, eu dou o exemplo de meu orientando Noam, mas tenho vários exemplos. O Pietro, que é outro orientando, o Gibertini, que também está por aqui, ele faz um trabalho também no mestrado interdisciplinar, que pesquisa a informação da infância, que tem uma política especializada, obviamente, para o recorte da idade que tem. E aí ele aborda outras complexidades, mas para o foco dele é Campinas. Mas veja, a importância do dado, da informação, para a partir disso organizar, fazer uma análise, diagnosticar e pensar na política pública. Gosto de destacar isso porque aqui nós formamos gente que vai ser quadros da política pública. E precisamos de mais. Esse Brasil precisa de mais de políticas públicas e de enfrentar problemas que foram adiados, infelizmente, né? Então, isso é muito importante. Para fazer as coisas bem feitas, temos que ter boa informação, método, análise, crítica permanente. E este tipo de evento que permite compartilhar os produtos que fazemos, né? O Seminário do LEG, desde o primeiro que organizamos, na época foi com a colega Adriana Bin, a finalidade era mostrar os produtos de um ano de trabalho, dos estudantes, dos professores e tudo mais. Então, agora abro ao público que queira fazer comentários ou perguntas, antes de encerrarmos o evento. O evento continua até sexta, aliás, mas antes de encerrar essa mesa. A colega Sandra Gema, que abriu aqui a mesa, é uma pesquisadora do trabalho infantil. Então, a gente já compartilhou várias pesquisas. Então, ela também é próxima. E um atlas anterior que a Rosana fez, que também tive a sorte de participar, foi um atlas do trabalho infantil, que é 3 vezes esse aqui. E então tem dados preciosos para a pesquisa do trabalho infantil. E a gente tem feito pesquisas nesse sentido. E é muito importante, porque nós temos que evitar o trabalho infantil. Não é normal, não é aceitável, não é bom e prejudica a pessoa que está nessa condição. Não salva a família fazer isso, mas enfrenta um problema cultural enorme. Então, a gente tem que dizer 1000 vezes, explicar e conscientizar de que temos que encontrar formas de que essas famílias encontrem a proteção necessária, mas que não seja viabilizado o trabalho infantil, que prejudica enormemente a vida da criança e, sobretudo, as perspectivas de futuro, né? Então, por isso, lembro que aqui também tem dados, e no atlas anterior também. Então, também é o interesse de
ter dados para, de certa forma, manifestar a sociedade tal como está e poder enfrentar os desafios que oferece. Muito bem, está aberta a palavra. Se alguém quiser comentar ou fazer alguma questão. Sandra, por favor. Acho que o pessoal vai te trazer o microfone. Bom, obrigada pelas apresentações, ter essa degustação do Atlas. Fico feliz de saber que ele é gratuito, né? Acho que isso é super importante, que as pessoas vão ter acesso. Eu teria várias questões, mas vou resumir. A primeira delas é em relação se nesses dados a gente consegue ver, o professor Carlos falou de ficar rico, crescer e de ter igualdade. Mas a gente sabe que o planeta é finito e que a gente tem que pensar um desenvolvimento sustentável. A gente tem elementos dentro do Atlas que nos permitam pensar o quão mais ou menos sustentável está a nossa região, que a gente pode, né? Porque a partir disso a gente pode pensar. E outra coisa eu pensei a respeito da educação, né? Eu não sei se tem dados do IDEB ou dados mais recentes, outros dados da educação, porque eles nos ajudam a pensar também agora, sobretudo, essa dinâmica que a gente enfrenta das baixas matrículas e também acho que do desempenho escolar, né? Então, teria essas duas questões. Quero, mais uma vez, parabenizar pelo Atlas. Eu acho que ele é útil para várias pesquisas aqui na FCA também. A gente está estudando o trabalho de docentes da escola infantil, então, ter esses dados nos ajudam a pensar. Então, só tenho a agradecer, porque vai ser um elemento também de pesquisa para nós, pesquisadores aqui na FCA. Né? Muito obrigada. Então, na questão da sustentabilidade, assim, a região metropolitana de Piracicaba, e o que a gente conseguiu ver, nós temos muitos indicadores que são possíveis criar outros indicadores, muita informação, né? Um ponto importante que foi esse que o Renato colocou, que não tem conurbação, então assim, tem uma coisa muito favorável para a região se ela for muito bem organizada e planejada do ponto de vista urbano. Né? Então, tem áreas de proteção ambiental, precisa ter, obviamente, um diálogo entre, né, os gestores, mas ela tem uma vantagem comparativa entre o que a gente chama das metrópoles industriais, particularmente a região metropolitana de São Paulo, e depois Campinas, em algum grau, né? Então, essa eu acho que é a primeira questão que eu vejo como importante e diferenciada na região. Além disso, tem alguns outros indicadores, né, porque é uma região muito pujante economicamente, né, um PIB alto, né, muitas indústrias, mas se nota, o Renato pode falar depois um pouco isso, a questão das desigualdades, né, o acesso a serviços. Então, tem indicadores que dariam para construir outros indicadores. Na questão do censo escolar, nós usamos até a última informação disponível, né, porque agora o MEC retirou as bases, né, por causa da questão do sigilo da informação, mas nós já tínhamos baixado uma parte grande da série histórica do censo escolar. E é possível, então, anotar por município a questão das matrículas, o que o Renato colocou da diminuição das matrículas. A rede estadual é a mais prejudicada e a municipal. São os dois grandes gargalos, particularmente a municipal. Então, assim, os dados eles oferecem, né, pistas importantes para se poder chegar nas políticas sociais. E, em relação à questão da prova e do desempenho, nós não entramos nisso, mas na parte do trabalho infantil, nós usamos a base do Smart Lab, que eles já têm os dados atualizados e eles mostram, então, quanto das crianças de quinta série, de quinto ano e nono ano, trabalham fora de casa. Então, esse é um indicador assim, que cresceu muito com a pandemia. Né? Então, a gente conseguiu, com outros indicadores, ir aproximando. Se não saiu da escola, passou a trabalhar. Né? E o gráfico, né, que o Renato fala, ele é muito evidente entre 2020 e 2021, 19, 20 e 21. Né? De 19 para 20, 20 para 21, a queda enorme no número de matrículas e por essas diferentes, até por ensino tem o número de matrícula. Então, tem as informações que a gente precisa mais atualizadas. Né? Nós estamos montando, junto com o professor
Carlos e com o Renato, com a Joyce, um banco interativo, que a ideia é que, à medida que saiam informações novas, o Atlas vai ser atualizado por município, é só colocar o município lá, e aí vão atualizando as informações que já estão no Atlas. Mas, por exemplo, o censo 2022 não está aqui ainda, mas ele vai estar em janeiro com as primeiras informações no banco interativo. Então, não é entregar só um produto ou uma obra, mas é alimentar essa obra e continuar disponibilizando para a sociedade, para os pesquisadores, para, né, informações importantes para subsidiar o planejamento e as políticas. Né? Quiser completar, Renato? E professor Carlos, né, porque nós fizemos umas tabelinhas. Né? Não, eu só gostaria de acrescentar um comentário que pode-se ver na capa do Atlas, no comentário sobre a questão do sustentável. A gente consegue ver na capa do Atlas o urbano invadindo a área verde e a área rural. Podemos ver a parte de baixo ali é uma mata ciliar, que é importantíssimo, né, para qualquer curso d'água. E em cima a gente consegue ver propriedades rurais. E no meio, aquele é um bairro novo de Limeira que está ele está crescendo sobre essas áreas que é de importantíssima manutenção, né? A manutenção é muito importante, né? Uma mata ciliar, proteger o curso da água. Então, era só esse comentário, que na foto fica bem evidente que o urbano está avançando sobre essas áreas. E esse é um dos cuidados que a gente tem que tomar, né, analisando os dados até 2050, é coisa que é muito importante mesmo a gente tomar nota. Queria comentar a respeito do trabalho infantil. Também fizemos uma pesquisa financiada pelo Ministério Público o ano passado, me parece que foi, de alguns municípios de São Paulo, que não são próximos aqui de Limeira, mas a gente conferiu casos em que aumentou, por exemplo, a proporção tinha uma certa proporção de alunos que estudavam e trabalhavam. Aí aumentou, por exemplo, só o trabalho, e na escola houve a desistência. Então, o dado acaba dando essa informação, que estamos numa zona de perigo, porque, quer dizer, a criança está colocada em situação de trabalho e ainda abandonou a escola, né? Se pelo menos ele fosse para a escola, daria para a escola ganhar tempo em cima do trabalho, né? E fazer algumas tarefas. Você mesmo orientou uma tese sobre Limeira, que era uma estudante, levantou informações de várias escolas, e o que tem a ver com o trabalho infantil era com a indústria de semijoias, que é um polo importantíssimo na cidade, e que pode progredir no sentido de melhorar ambientalmente e evitar esses problemas do trabalho infantil, que a gente pesquisa e sabe como que são criados. Não é porque a pessoa tem uma ideia e quer, mas são as condições que acabam empurrando as famílias a fazer isso. Mas podem ser evitadas. Então, o dado tem essa função, que a gente pode articular explicações, fundamentos para uma determinada pesquisa. Por exemplo, em termos ambientais, podem ser construídos indicadores ou educacionais. E um outro problema que eu gosto de comentar para os alunos é que, quando a gente vai buscar dados, é um problema, porque não estão assim tão facilmente acessíveis, mesmo que tenha a obrigação de publicizar os dados e tal, mas tem bases de dados que são meio que incompreensíveis. A pessoa tem que ter um certo treino para poder trabalhar e entender. E é o que acontece, o que fazemos no LEG com os estudantes, o que fazemos no minicurso que a Rosana e a Joyce Domeniconi ofereceram hoje. Então, são oportunidades preciosas para lidar com esses probleminhas que a pesquisa enfrenta toda vez. Nem sempre temos bons dados, e quando temos, são difíceis de entender. Numa tabela, qual o dado que eu preciso extrair, né? Ou qual o cálculo que eu preciso fazer? Então, esse tipo de obras ajudam, facilitam, porque eles se extraíram de várias bases e reuniram organizadamente os dados.
e isso facilita a compreensão. Então, para a pesquisa, termos atlas e bancos organizados é fundamental. Então, digamos, é um meio termo entre a pesquisa mesmo e é uma base empírica fundamental. É um trabalho precioso no sentido da função que ele cumpre. E também porque ele é muito trabalhoso, na unha, né, Rosana? Levantar dados e tal. Então, isto é uma dificuldade para todo mundo que faz pesquisa, a informação. E eu acho que, nesse sentido, avançamos enfrentando o desconhecimento ou a manipulação negativa das informações por uma coisa bem organizada, sistematizada e com padrões científicos, né? Não está mostrando o que a gente quer, mas está mostrando os dados que tem para ver a cidade que realmente temos, né? Então, acho que isso é muito importante. Mais uma questão, um comentário? Todo mundo está preocupado com o trabalho. Está vendo a hora passar. Mais tarde que vocês podem inserir, ainda não está aberto, mas daqui a pouquinho. Aí, então, é um comentário sobre o Atlas, tá bom? Que peço para vocês fazerem. E está aberta a palavra se alguém quiser comentar. Se não, a gente deixa o convite. Diga, vamos lá, Matheus. Alô, oi. Pelo que eu estou percebendo, né, uma coisa que a gente tem aprendido na disciplina de gestão sustentável recentemente, da turma de DM pública, é que existem os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, né? E pelo que a gente percebe com a exposição de vocês do Atlas, é que na macro-região de Piracicaba, a dimensão social é a que tem demonstrado maior preocupação, né? E aí eu queria perguntar para vocês, para além do trabalho infantil, quais são os outros indicadores da dimensão sustentável que impactam no desenvolvimento sustentável para vocês, que exigem a atenção do poder público, por exemplo? Bom, se você olhar o Atlas e os ODS, você consegue tirar do Atlas todos os indicadores que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pede. Não quero dizer que eles são todos satisfatórios, né? Então, assim, todos os indicadores, né? Diminuir a pobreza, um dos indicadores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem os indicadores aqui, tá? São absolutamente desiguais entre os municípios. Tá? Então, acho que esses são, se você olhar nessa ótica, todas as informações conseguem te dar essas respostas para o desenvolvimento sustentável. E mais, como for colocado, né, mostra o desafio, o tamanho do desafio. Não só por se configurar uma região metropolitana, que tem que ter uma resposta institucional agora, né, mas porque há uma desigualdade e há diferenças na composição territorial, na composição da população, no emprego, as cidades que são muito mais cidades em que as pessoas só dormem e trabalham em outra, então gera menos renda. São elementos importantes para se pensar essa questão do desenvolvimento sustentável. Tá? Eu vejo que a gente não seguiu as ODS para produzir o Atlas, porque nós seguimos os paradigmas teóricos, metodológicos, conceituais. Mas você consegue pegar os dados do Atlas e transformar nesses indicadores, por exemplo, da ONU do desenvolvimento sustentável. E é gritante, realmente, a desigualdade social. Eu acho que esse é um ponto, né? Porque, como é uma região economicamente muito forte, né, encobre essas situações regionais e, particularmente, locais. Tá? Então, acho que vocês vão se beneficiar com isso e também a ideia de que a gente possa, em alguma outra, e no Banco Interativo, trazer mais indicadores pensando no desenvolvimento sustentável. Tá? Isso é uma boa pergunta, viu, Matheus? Porque hoje está muito divulgado e promovido os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aí há uma procura de dados enorme, né? E então o Atlas, claro, serve muito para organizar. Não teria como fazer um Atlas completo, porque seria fazer um mapa igual ao tamanho da cidade e aí seria inoperante, né? Não serviria de nada. Então, a realidade sempre tem mais dados e é maior do que a gente consegue cobrir. Mas o que está aqui tem potência para construir outros indicadores, fazer explicações e análise, né? Essa que é a ideia.
Mais uma questão? Dou 1 ponto para quem faça uma questão. Não, mentira. Joyce, por favor. Muito obrigada. Mais um comentário que eu acho que há uma preocupação nessa publicação em termos da apresentação metodológica, para que isso possa ser reproduzível para outras regiões ou para outros espaços. Então, se algum dos alunos, pesquisadores, tiverem interesse em fazer outros recortes geográficos, temporais, populacionais, é possível, justamente por essa preocupação metodológica, teórica, e que está descrita, né, está apresentada, para que possam ser usados em outras regiões metropolitanas, possivelmente também. Então, só reforçando isso. Obrigada. A Joyce também é autora, Joyce Domeniconi, hoje também ofereceu um mini-curso com a Rosana, e é autora também do Atlas. E essa ideia é muito importante, porque quando a gente aprende metodologia lendo, e a gente pode pensar em reproduzir essa metodologia para outros recortes, até mesmo mais locais, menores em escala, talvez, né? Mas é uma boa sugestão, então. Obrigado, Joyce. Sim, Obrigado. Acaba que os alunos estão meio acanhados, a gente vai engolindo. Bom, eu queria comentar que, para quem está atuando na gestão pública, né, acho que a gente está diante de um divisor de águas, né, porque a gente sempre trabalhou com boas intenções, mas de uma maneira um pouco mais empírica, né. É difícil tabular, levantar dados, é difícil ter um critério realmente, até porque isso é bastante dinâmico, né, como a Rosana comentou, isso tem que ter uma atividade. A questão de uns 3 meses eu participei de um fórum na Unicamp, que estava envolvendo as 3 cidades onde tem camp, de erradicação da pobreza, né? Então estavam presentes eu, o prefeito de Piracicaba e também um colaborador da Prefeitura de Campinas, da área de emprego. E uma das colocações que eu fiz é que a gente está diante de um problema muito relevante para a nossa sociedade, que é toda essa questão da erradicação da pobreza, e que, às vezes, essa ferramenta não está disponível para um gestor público individualmente, e que a presença da Unicamp nessas 3 cidades era extremamente relevante para que a gente se debruçasse. Naquele momento, eu até fiz uma colocação, falei assim, eu estou diante das pessoas que eu reputo como mais inteligentes, que podem ajudar a sociedade a ser propositiva em relação aos problemas. Eu me sinto um pouco atendido na hora que eu vejo esse Atlas. E eu queria colocar um desafio para vocês, eu acho que esse é um desafio que estende até o escopo desse Atlas, mas para que realmente a gente comece a ter um database de toda a abrangência, de todo esse processo dentro dessa região metropolitana, né? Porque a região metropolitana de Piracicaba, ela nasce com uma característica muito diferente das regiões metropolitanas anteriores que a gente conhece. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, todas elas têm cidades que têm um poder de convergência muito maior, né? Aqui a gente fala, o Renato falou em sub-regiões, é porque esse negócio foi meio construído, né? Se a gente fosse analisar, a gente não, na concepção antiga ou anterior de região metropolitana, aqui isso teve que ser meio que montado, teve que ser meio formatado. A gente não tem essa atratividade. São José do Rio Preto, Marília, essas cidades elas têm uma abrangência, um magnetismo em relação a tudo que está em satélite, né? Aqui a gente tem uma relação, né? A Rosana é limeirense, ela sabe que desde que o mundo é mundo, Limeira e Piracicaba tem concorrência, tem rivalidade no desenvolvimento econômico, né? Então, eu acho que, nesse momento, quando a gente fala da região metropolitana de Piracicaba, a gente está muito diante de um desafio da construção dessa articulação, porque a gente está falando de um traço cultural que a gente vai ter que quebrar, de um paradigma novo para a cultura dessas cidades, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio. Desafio não é uma palavra de sentido negativo. Ela pode representar uma grande vantagem competitiva para nós no futuro, porque realmente a gente pode sim resolver esses problemas, né? Acho que a gente está diante de uma oportunidade,
mas não pode fugir do fato de que a gente tem barreiras culturais também, além de todas as outras para ser atingidas. Então, assim, eu fico feliz pra caramba de estar com Atlas. Eu não vejo, como eu falei na fala inicial, eu não vejo a hora de poder me debruçar nisso e olhar esses números. Acho que é muito importante, né? Você falou sobre CAGED, né? CAGED é uma ferramenta de todo dia, né, para a gente que está na gestão pública. É o que tem para hoje, né? E aí a gente pensa assim, né? Por exemplo, analisando dados do CAGED, nesses falaram do setor de joia folhada, ele é extremamente relevante para a economia da cidade, mas o salário médio do setor de joia folhada é da ordem de R$ 1.500. Né? A gente tem um polo de TI em Limeira que o salário médio é da ordem de R$ 4.500, né? Na mesma base. Né? Quer dizer, um trabalhador do setor de TI em Limeira ganha 3 vezes um trabalhador. Só por isso a gente já tem uma distância social absurda, né? Então, o trabalho de gestor público leva a gente a buscar políticas públicas que favoreçam a gente gerar mais atividade na área de TI, por exemplo. Né? Mas isso não quer dizer que a gente vai abolir a indústria de joias para criar uma indústria de TI. Isso é tudo um mecanismo bem complexo. Né? Mas eu estou muito feliz, porque eu acho que realmente a gente começa a ter. E eu acho que isso deve extrapolar, né? Talvez não caiba a vocês, mas cabe à universidade, né? Extrapolar esse tipo de base de dados, esse tipo de debruçar em cima das informações, porque realmente é aí que a gente consegue construir uma comunidade mais eficiente. Né? Obrigado. Eu penso em relação à sua reflexão, Almira, que reforça a ligação, o vínculo entre a universidade e as instituições externas à universidade, por exemplo, a prefeitura. Né? Mas não só, também podem ser empresas privadas, firmas, sindicatos, outros tipos de corporações. Na verdade, a universidade ela tem que permear toda a sociedade, porque ela produz esse tipo de coisa que não necessariamente as outras instituições teriam que produzir, mas elas precisam para funcionar, digamos, para fazer política, tomar decisões, no caso das empresas, para tomar decisões que nós estudamos aqui com os alunos, de que são decisões competitivas, né? E caras, portanto, para o futuro da empresa e para gerar trabalho. Então, eu acho que é isso que um pouco no LEG sempre tentamos fazer, na própria FCA, né, se vinculando com as instituições locais e regionais, e é um processo lento, é um processo demorado. O Brasil investe muito em pesquisa e desenvolvimento através das universidades e também das empresas, e tal, mas, na verdade, são sobretudo os laboratórios públicos das universidades que geram inovação, mas para que isto aconteça, vir um produto e tenha efeito, digamos, em termos econômicos, emprego, geração de riqueza, precisa-se aprofundar esse vínculo entre, por exemplo, a prefeitura e nós, o Sindijoia e nós, e a gente sempre busca no sentido de levar essas informações. É claro que não deve ser suprimido o polo das semijoias, que caracteriza a Limeira e gera muito emprego, e já é um polo bastante desenvolvido, mas deve superar certas limitações, por exemplo, os baixos salários, problemas de uso de técnicas que têm impacto ambiental, o problema do uso da indústria a domicílio, que acaba sendo feita por terceirização. Então, aqui nós vemos problemas de governança que tem o próprio setor, que podem ser superados. Né? Então, quando fazemos críticas, é justamente com a ideia de propor, debater em conjunto, com bons dados, para encontrar soluções. Né? Mas isto não é um problema só de Limeira, é um problema do país. Nós precisamos aprofundar os vínculos da universidade com as demais instituições, e elas com a gente. Né? E é um trabalho lento. Os países desenvolvidos fizeram isso, mas não construíram da noite para o dia. Não é o mercado que fez. São construções feitas, como faz a universidade, como este evento, com relações, convênios, pesquisas e tal. Então, é uma construção que ainda tem que ser feita, eu acredito. Mas o fato de trazer isso aqui é porque, de alguma forma, começa a ser feito. Né?
Não quero dar uma impressão pessimista, ao contrário, né? Mas obrigado pelo comentário. Muito bem. Eu falo para os alunos, fale você, assim, só para assustar. Mas hoje não vou fazer isso. Agradeço... diga, microfone aqui. Nossa, minha voz no microfone não ficou muito boa, não. Mas eu tô fazendo iniciação científica e uma coisa que o senhor falou foi sobre essa questão das parcerias entre universidade e instituições na região, por exemplo, instituições públicas, né? E uma das coisas que eu venho estudando e eu venho fazendo com o professor é a questão de triangulação de dados com professores da Unicamp. A maioria é de Barão, então eu venho vendo algumas entrevistas que já foram feitas e, a partir disso, eles vêm falando o quão difícil é, mas no caso de instituições privadas, né, a questão de patenteamento de pesquisa, licenciamento, e eles falam bastante sobre essa questão, tipo, que normalmente os pesquisadores e docentes, eles normalmente que procuram as empresas para fazer um patenteamento de pesquisa, né? Porque normalmente quando eles conseguem fazer isso, ou o retorno que eles recebem é muito pouco, com a ajuda, sei lá, do CNPq ou também pela FAPESP. E daí eles falam muito pouco sobre a parceria entre instituições públicas, né? Eles falam muito mais sobre instituições privadas. Então, algumas também filiadas da Unicamp, né? Filhas da Unicamp. E isso é muito interessante porque, provavelmente, e assim como vocês falaram que vocês estão construindo uma base de dados que possam ser renovada com o tempo, então vai sair, né, igual o censo em 2023 agora, e esses dados podem ser vinculados ao Atlas e as informações podem ser atualizadas em tempo real. E isso é muito interessante que, com o tempo, a gente possa ver que, se isso melhorar, né, as parcerias entre instituições públicas, o que é muito pouco, possam também entrar dentro do Atlas e a gente conseguir ver também questão de desenvolvimento de pesquisas e trabalhos também, né? Porque uma das coisas que a gente vê também é que, normalmente, os professores eles desenvolvem bastante pesquisa, só que não tem tantas empresas querendo financiar essas pesquisas para depois tornar um produto real que vai resolver algum problema, sabe? E isso aí também que deu um gatilho assim de falar também, essa questão que o senhor falou, eu acho interessante. Mas é isso. Tem mais uma questão? Boa noite, tudo bom? Eu atualmente estou trabalhando numa empresa privada, uma multinacional, e eu trabalho mais com a parte de dados também. E uma coisa que logo de cara eu já percebi, por mais que eu tenha um pouco tempo de empresa, é a dificuldade não só da gente encontrar os dados, como a gente construir e desenvolver ações a partir desses dados para cada região, para cada produto específico, enfim. E isso, eu estou falando de uma perspectiva de uma empresa grande que já está nesse país há muito tempo, enfim. Onde quero chegar até que ponto essa dificuldade de resgatar, né, de você encontrar esses dados desses pontos todos que estão dentro do Atlas geram uma dificuldade de realmente propor ações práticas para esses tipos de temas. E até que ponto toda essa conjuntura do setor público, toda essa burocracia, toda a dificuldade de, muitas vezes, você fazer parcerias entre instituições públicas atrapalham a real... você pôr realmente em prática todas essas ideias que a gente
propõe para combater todos esses temas que vocês citaram? Tem essa demanda quando se pensa em ações que são entre instituições, a universidade e instituições da comunidade, digamos, da sociedade civil, sempre aparecem os problemas da burocracia pública, né? Então, este é um desafio. E isto, às vezes, realmente causa problemas. A gente lida muito com isso. Às vezes, no tempo que demora uma parceria, se perde o parceiro. Nem sempre é com a gente a demora, às vezes é do outro lado. Às vezes, parceria de público com público, por exemplo, uma universidade com um ministério, chega a ser mais complexa do que com o setor privado. Mas nada disso é justificativa para não fazer. Digo isso porque muitas vezes se fala assim, não faço, porque... Não, nós temos que enfrentar, e às vezes tem demoras, e às vezes tem falhas, que faz até mesmo perder uma possibilidade de um acordo. Mas eu acho que também temos avançado, que a universidade tem feito esforços de agilizar esses processos. Embora não dependem sempre da universidade, dependem das leis, né? E, nesse sentido, o setor público é muito caro e muito zeloso para os controles. E isto, às vezes, atrapalha, né? Embora a lei possa ser feita para dar transparência e melhor gestão aos fundos públicos. Mas cria certos problemas. Isso por um lado. Mas eu acho que mesmo isso não é justificativa para que não se produza esse desborde do conhecimento produzido na universidade para a sociedade. Tem o caso a caso, cada situação é diferente. Mas é difícil, sim. Em parte é isso que você comentou. Você, na empresa privada, já percebe limitações da realidade da empresa, e a gente vê isso no espaço público também. Mas eu acho que essas coisas são desafios que nós temos que enfrentar. Digo isso porque toda a vida ouvi isso como uma negativa a fazer projetos públicos e na área da pública ou da universidade, e não dá para fazer porque a universidade tem que licitar e não sei o quê. É complicado, sim, e às vezes atrapalha bastante, inclusive. Mas eu acho que a própria universidade hoje, ciente disso, questiona e todo o tempo tenta melhorar os processos, por exemplo, né, de contratação, etc., né, para agilizar. Mas, de fato, é complicado, sim, é complicado. Não sei, Rosana, o que você acha? Sim, eu acho que é um aprendizado para nós, para a universidade, e um aprendizado para as empresas também. Sim, exatamente. Né? Porque se a gente quer entrar no mundo desenvolvido, né, no norte global, nós vamos ter que aprender também, né, essa mão dupla com as empresas e universidades. Né? Então, é um desafio. Né? Nós temos os tribunais de conta, que é difícil quebrar as burocracias dentro da universidade. Né? Às vezes, o diálogo com as empresas, os recursos também privados são difíceis de entrar na universidade. Né? Então, a gente também sabe que tem essas questões. Mas, como o professor Carlos falou, eu acho que nós temos que enfrentar. Né? A partir do momento que nós vamos enfrentando as possibilidades, nós vamos criando os caminhos institucionais para que isso possa acontecer. Então, acho que você aí é nosso interlocutor com a empresa, hein? É isso aí. Já tem uma semente lá para cutucar a empresa. Exatamente. E, inclusive, quando se pesquisam patentes, que é uma área bastante específica de estudos da inovação, que não me pertence, então vou falar assim de fora, que são estudos bastante complexos, também tem problemas aí nessas burocracias, e nem sempre são problemas públicos. Né? E também reforço a ideia da Rosana, que também do outro lado da empresa tem que tentar fazer esse esforço de se aproximar, porque traz incorporar inovações para a empresa produz vantagens competitivas que a empresa precisa para se dar bem, digamos, na sua dinâmica econômica. Então vale a pena, digamos, mas não é todo empresário que sabe ver isso, né? Que sabe dar esse valor. Agora, eu acho que esses últimos anos que tivemos políticas de educação, nem tivemos, foram, na verdade, políticas, assim, digamos,
predatórias da educação, esses últimos anos do governo atual, ensinaram que a universidade deve fazer o esforço de ir para fora, traduzir o que faz, né? Não adianta falar difícil porque não nos comunica. Então, entre nós, tudo bem, nos conhecemos, mas nós temos que falar com a sociedade. Eu acho que esse foi um recado que, desses anos, a universidade aprendeu. E eu acho que vai trazer mudanças. Como é seu nome? Meu aluno. Diga. Rafael, obrigado. E teu nome, que também... Isaac, obrigado, Isaac. Tudo bem? Não temos mais reflexões, nem perguntas? Agora só por escrito, professor. Agora exatamente. Muito bem. Então vou encerrar essa mesa agradecendo muitíssimo a Rosana e ao Renato, a professora Sandra, ao Miral, Joyce Domeniconi. Um aviso depois. Tá. E antes de encerrar, Noam, você que vai dar o aviso? Então, a palavra está com você. Boa noite. Para quem está presente e precisa de presença, porque foi liberado em alguma disciplina, ou presença na disciplina do professor Carlos, e também queira certificado, depois que as atividades acabar, tem 4 QR Codes aqui atrás dessa mesa, e preencham ele, cai no formulário. Então, presença e certificado, quem desejar, está aqui atrás. Obrigado. Então, ao finalizar, cada um vai na mesa lá, self-service de QR Code, e aí vocês vêm. E para os meus alunos, já sabem o recado, é entregar o resuminho. E agradeço muitíssimo a todos. Festejamos termos este Atlas, e muito obrigado pela presença. E amanhã teremos mais. Muito obrigado. Excelente, viu? Obrigado, Muito bom. Rosana. Obrigado.